Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Educar. É o nosso podcast sobre educação com Sidney Silva e Domingos Teles. Hoje chegamos ao nosso quarto episódio que traz um tema muito importante para a nossa educação, principalmente a educação das nossas crianças. Hoje vamos falar de alfabetização. Alfabetizar é um compromisso. Então, para tratar sobre esse tema, o professor Domingos Teles já está com a gente, mas antes de passar a palavra para o professor Domingos, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, aquelas pessoas que acreditam no nosso projeto e no nosso podcast. É o nosso prefeito municipal de São Benedito, Saul Maciel, vice-prefeito Chiquinho da Rodoviária, também o deputado Alisson Aguiar e o ex-prefeito Gadiel Gonçalves. Então, muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre, por acreditar e valorizar a nossa educação. Por falar em educação, São Benedito e o estado do Ceará hoje celebrou a premiação das escolas nota 10 de todo o estado, né? São Benedito conquistou 18 escolas com o prêmio nota 10, das 18 uma escola estadual, a escola indígena, e 17 escolas municipais. E 7 dessas escolas ficaram entre as 150 melhores do estado. É mais um avanço, é mais uma conquista que nós queremos celebrar aqui para a educação de São Benedito, a educação da Ibiapaba e a educação de todo o estado do Ceará. Seja bem-vindo, professor Domingos. Que tema bacana esse. E a gente começando esse tema, né, já com essa notícia boa dessa premiação que a educação dos municípios cearenses está recebendo, notadamente São Benedito. Olá, amigos, professor Sidney Silva, muito bom novamente estarmos aqui neste quarto episódio. E eu venho percebendo isso, esse avanço, esse pulo bem largo que São Benedito tem dado na sua educação municipal, porque eu sou convidado para muitas palestras nas escolas do município, né? Recentemente eu estive na escola da Pedra de Coco, também na escola da Jussara, e tem um convite. Essas escolas, inclusive, já foram também reconhecidas, sim. Né, como nota 10. E aí a gente percebe, cara, pelo trabalho dos meninos, pela maneira como os meninos conduzem uma apresentação, conduzem um desafio, conduzem um projeto, e é muito lindo de se ver, mostrando aí toda essa evolução, porque é preciso, como sempre a gente defende aqui, que o cognitivo ande junto do emocional. E você só consegue isso tirando as crianças de dentro daquelas paredes, para que também a aula continue lá fora, no pátio, na quadra, enfim, no bairro. Isso é importante, porque aí você tem essa condição de, ao mesmo tempo, estar ensinando, abordando ali o cognitivo, mas também o emocional, né? E você participar de um teatro, de uma apresentação, ler um cartaz, declamar, tudo isso lhe dá um campo vasto de conhecimento, de maturidade, de confiança, para que você enfrente mais na frente batalhas mais árduas, vamos dizer assim. Isso eu me refiro ao aluno. Exatamente. Então, vamos já iniciar sobre o tema de hoje, desse quarto episódio do Pode Educar, que hoje vai falar sobre alfabetizar, um compromisso. E eu começo perguntando a você, professor Domingos, esse compromisso, ele é um compromisso de quem? Olha, professor, sim, é um compromisso de todos. Engana-se quem pensa que é um compromisso só do professor ou só da família. Não, de toda a escola, de toda a comunidade escolar, né? Claro, os alunos não vão ter esse compromisso partindo deles.
são crianças. Então tem que ser um compromisso, né, com a escola, compromisso dos pais, para que isso possa funcionar, para que isso possa acontecer, porque ainda existe muito no Brasil, muitas crianças chegando no 6º ano, que é o primeiro ano do Fundamental 2, sem saber ler. Isso é ridículo, isso é penoso. Isso é uma realidade, né, professor Domingos? Uma realidade que a gente observa no país inteiro, no né? país inteiro. Independentemente até da classe social, seja escola pública ou até mesmo particular, não é isso? Mas a incidência maior são nas escolas públicas, porque durante muitos anos a base, como dizia o professor João Bosco Pimenta, né? A base lá no início da vida escolar de um aluno, na rede municipal, durante muitos anos, deixou muito a desejar. Isso teve reflexos horríveis, um trauma que até hoje permanece. Então, só com dedicação e maneiras corretas, projetos, irão poder acabar de vez com esse problema que ainda existe no Brasil. Existe. Já foi uma incidência bem maior, né? O quê? Em 1998, década de 90, e os primeiros anos do ano 2000, o que eu vou dizer aqui não é um exagero, mas você pegava uma sala de 2º, 3º ano, você tinha 2 alunos que sabiam ler. Em 1998, eu ingressei na rede municipal de ensino. E era triste, cara. Era triste. Nossa, você tinha que separar aqueles alunos para tentar fazer com que eles aprendessem a ler. E não dava. A dinâmica, a conta não fechava. Você dá conta daqueles 5 que sabiam ler e daquela outra turma você ia ainda ensinar a letra, aquela coisa toda. Então, porque a base não foi culpa de professor. É porque a base, no início da vida escolar dos alunos, não havia uma política séria no Brasil por parte dos municípios e tinha aquela coisa, né? Não, o Banco Internacional de Desenvolvimento, BID, quer ver resultado. E aí, para apresentar resultados e poder não ter esses empréstimos cancelados por programas do Banco Internacional de Desenvolvimento sendo parados, porque o banco exigia números, resultados, exigia dados, estatísticas. É como você dissesse assim, eu vou investir, mas eu quero um retorno, né? Daquele investimento, né? Só que aquele retorno era uma coisa maquiada. E aí muitos alunos eram prejudicados. Né? Isso no Brasil, 20, 30 anos atrás. Ainda existe crianças com esse problema, um número bem menor, mas a gente tem que erradicar. É igual a poliomielite. Acabar de vez, não tem essa história não. E isso é preocupante, muito preocupante. Uma criança, quando ela começa a ler lá no 5º ou 6º ano, ela tem um prejuízo enorme, porque o poder de percepção, de análise, de compreensão dela já vai estar perdido. E ainda mais quando você tem que voltar a métodos chamados tradicionais para poder levar essa criança ao conhecimento da leitura. Ela aprende a ler, mas vai ficar ainda uma deficiência, não é? Porque não basta ler. E é o grande problema
do brasileiro hoje. Muitos brasileiros lêem um parágrafo e não entende, não consegue interpretar. Você Parágrafo assim com 2 ou mais linhas. no WhatsApp, às vezes a gente tem que explicar 10 vezes. Um diretor, um coordenador coloca: olha, a reunião foi marcada para quinta-feira que vem, não vai ser mais terça-feira, espera a presença de todos. Aí 10 pessoas colocam: a reunião vai ser quinta, mudou a reunião, nossa. Então, é isso. E tem que haver essa mudança, tem que aprender a ler. E esses que estão defasados, como daqui a pouco a gente vai falar, tem que ir para o método mesmo tradicional. O importante nesse momento é que eles saibam e que, com o que está sendo feito com mais seriedade, aqueles que vão entrando na escola já vão recebendo uma atenção bem melhor em termos de planejamento, seriedade e novos métodos. Aí sim, não vão ter dificuldade nenhuma. Mas como fazer com que aqueles que não conseguiram logo cedo, de alguma forma é um compromisso, tem que fazer. Tem que fazer mesmo que ele vá com esse déficit que é ler, mas não saber interpretar, não saber analisar, enfim. E o método mais utilizado hoje, que método é esse? Ele usa, eles estão mais assim... Seria o celular? O método mais usado hoje, Sidney, ele passou há algum tempo por cima daquela coisa de aprender primeiro a letra, de depois juntar uma letra com a outra e formar aquele som, e depois essa sílaba com sílaba, você vai formando uma palavra. Então, hoje já tem uma mudança. É mais, se não me engano, fonético, busca mais... É aquela abordagem fônica, né? Fônica, exatamente. Então, essa coisa fonética está muito mais ligada ao que tem de aprimoramento, segundo os especialistas, e que houve uma resistência há uns 10 anos atrás a esse novo método, em que os pais recebiam os livros dessas crianças que estavam ali no primeiro ano, antes chamada alfabetização, e diziam: como é que uma criança vai aprender a ler isso aqui? Ela não vai começar aprendendo letra por letra, depois juntando as letras, formando uma sílaba, depois de formando as sílabas, formando palavras. Foi uma confusão daquela e uma resistência até o pai aceitar. Hoje é a coisa mais comum, Exato. Existem vários métodos, mas se apegam mais a a questão fonética, como eu já falei, e é interessante, sim, é louvável, sim, dá certo, sim, mas não dá para você fazer com um aluno que precisa logo aprender a ler, porque ele está no 4º, ou 5º, ou 6º ano, cara. Não dá, você não vai usar esse método. Então, não é errado você ir lá atrás e resgatar a forma tradicional. Para esses alunos, não. Por quê? Porque eles precisam ganhar tempo, eles precisam de tempo. O mal maior é esses alunos continuarem passando de ano sem fazer uma única leitura, certo? Sem estar realmente apropriado do conhecimento. Não, faz de conta. Ele está no 6º.
não sabe ler, não sabe escrever, passa para o 7, não faz de conta. Então, para que não haja esse prejuízo, para que não haja esse constrangimento, porque é constrangedor para o aluno, cara. Eu já tive salas assim, e aí, meu Deus, a criança é você matar a criança. É você jogar um caminhão nas costas da criança. É um peso muito grande, né? Grande, né? Porque você vê o constrangimento da criança com os demais alunos que dominam a leitura. Então é melhor deixar ele assim, ir sofrendo, ir nessa enganação. Excluir, né? Excluído. Ser excluído pelo grupo de amigos. Ou é melhor você, olha, vamos aqui, você já tem os seus 11 anos, 12 anos, vamos aqui num contraturno, você vai aprender a ler e o professor saber que vai aplicar um método tradicional. Vamos lá, letra por letra. O som de uma letra com a outra. A junção das sílabas. É interessante que se pense isso aí, porque muitas escolas não aceitam. Os professores querem agir dessa forma e tem muitas escolas que não aceitam no Brasil. Não pode. Nós temos colegas em tudo que é lugar, principalmente na Ibiapaba, onde a região da Ibiapaba, aqui no Ceará, onde as cidades todas são pertinho umas das outras. Muitos de nós somos professores aqui em outros municípios. Então a gente sabe a realidade da nossa região. E existe muito disso. E professores ainda, se eu me deparar com uma situação dessa, eu vou para o tradicionalzão. Não, meu filho, você vai aprender aqui, ó. Isso é o A, isso é o B, isso é o C, isso é o D. Vamos agora juntar, como eu aprendi, né? Beabá, bebê, baby, beobó, e deixa para lá. Então, é necessário que haja essa ação para que a criança não saia totalmente perdida. Ah, professor, mas aí ele não vai aprender como manda a didática de hoje, que o aluno vai aprendendo, que ele a ler e também aprendendo a poder assim já ter uma análise da leitura, uma interpretação da leitura. Sim, mas isso eu acredito, eu defendo, que é quando a criança já começa lá, né? Que veio do infantil, chega no primeiro ano, antiga alfabetização. Mas para quem já está com 12 ou 13 anos, cara, você vai perder muito tempo e não vai ficar nada. Então é melhor usar essa estratégia. Você está acompanhando o 4º episódio do Pode Educar, nosso podcast sobre educação com Sidney Silva e Domingos Teles. Hoje a gente está falando sobre alfabetizar um compromisso. Gostaria mais uma vez de agradecer aos nossos apoiadores e parceiros, Prefeito Municipal de São Benedito, Saul Maciel, Vice-Prefeito Chiquinho da Rodoviária, Deputado Alisson Aguiar, Ex-Prefeito Gadiel Gonçalves. Muito obrigado a vocês que acreditam na educação e mais uma vez parabéns pelo prêmio Escola Nota 10 que São Benedito recebeu e praticamente todos os municípios do estado do Ceará receberam essa premiação do governo do estado. Mas voltando ao assunto aqui sobre alfabetizar, eu estava dando uma olhada, professor Domingos, nos diversos métodos de alfabetizar. Entre eles a gente tem aqui o fônico, a abordagem eclética equilibrada, o alfabético, o silábico e o método construtivista. O que você poderia falar sobre esses métodos? Quais você também considera aquele mais eficaz? Ou aquele em que pode ser mais fácil de ser aplicado e também absorvido pelo aluno? E em que contexto eles podem ser também aplicados? Olha, isso depende de região para região. Não sejamos aqui hipócritas, né? Temos sim, de região para região, uma defasagem intelectual, de região para região. Não vou
dizer aqui quais as regiões, isso depende muito. Você vê que o cara pode muito bem pensar assim, tá falando do Nordeste ou do Ceará? Não, porque o Ceará é quem mais aprova no ITA. Exatamente. É uma referência nacional, uma referência. né? Então, para quem pensou que eu não vou querer apontar, porque eu iria apontar o nosso Nordeste ou o Ceará, já vou logo dizendo de cara, não é isso. Piauí também é outro estado que tem muito destaque. Porque, nossa, o estado do Piauí, meu Deus, é pancada por cima de pancada, pancada no bom sentido. Exatamente. É incrível, é incrível. Mas depende de região para região, né? Tem o estado do Sudeste, que quando a gente recebe os alunos, pelo menos até os professores que estão nos acompanhando sabem disso, pelo menos até 5, 8 anos atrás, a gente via que o menino não acompanhava o 5º ano. Era incrível, meu Deus, mas está vindo de um estado tão badalado lá da região Sudeste. Olha quantas vezes não aconteceu isso, né? Exatamente. O menino, nossa, que educação é essa? Então, os métodos, todos eles são importantes, todos eles acabam dando essa condição que a criança possa se desenvolver, ter uma autonomia, ter uma interpretação quando lê o texto, fazer uma síntese desse texto com muita consciência. A gente sabe disso. Lembrando de novo, a nossa grande crítica é quando o aluno chega no 4º, no 5º e no 6º, sem saber ler, que você quer aplicar esses métodos de alfabetização chamada nova alfabetização. Não dá. Agora, tive uma experiência aqui em São Benedito, década de 90, que foi o construtivismo. Foi um desastre. Nossa Senhora. Cara, é aquela coisa jogada de cima para baixo. Aliás, muito. Rapaz, o construtivismo é preciso ser muito bem pensado. É preciso ser analisado. Você não joga o construtivismo assim. Não sei se foi na época do secretário Naspolini, não sei. Não posso dizer com certeza para não estar aqui. Cometer nenhum erro, né? Cometer nenhum erro, que aliás foi um grande secretário. Mas não deu, não dava, nem professores, nem alunos, nem os pais compreendiam que o construtivismo, a criança já tem que ter uma autonomia, o nome já está dizendo, ela construir ali o seu conhecimento com uma interferência pouquíssima do professor. Mas aí é preciso estudo, é preciso aprofundamento, é preciso um debate amplo sobre isso. Primeiro com os professores, como é que você joga um método sem ter debatido, sem ter tido um curso, enfim. Preparação. Muito bem, uma preparação. Então, de todos eles, o que eu acho mais complicado, cara, isso é para a Holanda, isso é para a Inglaterra, isso é para os Estados Unidos. E, infelizmente, ainda não é para nós. Pode ser que tenha algumas regiões que desenvolvam, tem algumas escolas particulares que desenvolvem o construtivismo, né? Mas ainda não é. Não estou desmerecendo nós brasileiros por isso, não. É como eu digo, tem regiões, e principalmente escolas particulares, que o construtivismo até, né, que funciona, mas, é como eu disse, é complicadíssimo diante até da família da clientela que nós temos. Porque tudo é um conjunto, é uma engrenagem. A educação não é diferente de qualquer outro segmento da vida, não. Tudo é uma engrenagem, uma coisa leva a outra. E aí, meu amigo,
num método qualquer que seja o método que você tem que ter a participação da família, ele não vai funcionar porque métodos complicados, ele não vai funcionar se a família não estiver no meio. É essencial. E no Brasil, infelizmente, hoje, por N questões, nós já falamos aqui em episódios anteriores, né? Os pais já não têm mais o envolvimento como antes. É isso aí. Já caminhando para o encerramento do nosso Pode Educar de hoje, o nosso podcast sobre educação, falando sobre alfabetizar, gostaria de abrir o espaço mais uma vez ao professor Domingos Teles para as suas considerações finais. Se tiver algo a mais que queira acrescentar a essas informações já passadas, também queria que você desse também um recado para os nossos educadores, aqueles que estão assistindo e que trabalham diretamente com a alfabetização, né? Que orientação você pode dar, que incentivo também você pode dar a esses educadores e também as suas considerações finais. Olha, Sidney, se eu for me reportar somente a São Benedito, sinceramente eu gosto muito da equipe de coordenadores e de professores da nossa rede municipal e particular, porque a estadual já pega, né, lá no médio. Então eu gosto muito dos métodos, gosto muito, porque muitas reuniões, muita leitura, muita discussão. Há um comprometimento mesmo, Há um comprometimento. Aqui não é bairrismo, não. Porque aqui não é o nosso papel. Se tivéssemos atrasado nisso aí, há casos, mas há casos assim bem, né, distante de uma realidade de 20, de 30 anos atrás. Isso eu posso garantir. Vejo o trabalho das meninas que estão na coordenação dessa parte de alfabetização na Secretaria Municipal, e vejo também, pegando como base, escolas como o CEVEP, escola como o CEPACO, escola como Caminho do Saber e outras escolas que nós temos aqui na rede particular, que tem essa seriedade. Isso é muito bom, cara, há uma preocupação. Não se está brincando com essas crianças, não está apenas querendo colocar números, estatísticas, dados. Há uma preocupação e isso nos orgulha muito. A gente sempre conversa como... Exatamente. Né? A Ibiapaba, no geral, um avanço muito grande. Isso é muito bom. Tem problemas? Tem. Há de se melhorar? Há. Mas a evolução já foi muito grande. Meu Deus, quando você vê essas crianças a partir da alfabetização, em apresentações, você vê que, né, aquele marasmo acabou. A ineficácia, né, está quase que deixando de existir. Deixando de existir, falida. Por quê? Porque são professores que realmente estão bem voltado para esse compromisso. E o conselho? Cara, o conselho é o seguinte, é se aprofundar. Nós temos o advento da internet, a gente tem vídeo, a gente pode baixar um livro sobre o assunto, a gente tem que ir aos planejamentos e às reuniões sem achar que o que vai ser dito é besteira. Nada é besteira numa reunião para falar de educação ou em qualquer reunião. Algo que, pequenininho que seja, faz bem você ouvir, faz bem você dar atenção. Então é muito importante isso para que o compromisso continue. Eu acho que foi no primeiro semestre, eu fui dar uma palestra para a rede municipal de ensino de Ibiapina, nosso vizinho. Professores de literatura infantil. Eu fiquei assim felicíssimo pela participação, pela compreensão, pelas apresentações, e isso é uma tônica na região ibiapabana. No Ceará, né? No Ceará. Exatamente.
Então é isso, muito obrigado, professor Domingos, por estar mais uma vez aqui com a gente. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você também, que sempre nos assiste. Aproveite para curtir, dar o seu like, compartilhar também o podcast. Ele pode ser acessado e assistido a qualquer hora, a qualquer momento, pela Ibiapaba TV, o canal do YouTube, e também pelo Instagram, ibiapaba.tv. Esperamos novamente você na próxima semana com mais um assunto, mais um Pode Educar, com mais um tema bacana para falarmos sobre educação. Um abraço a todos e até a próxima.